Olha aqui de volta. Tem um probleminha agora na conexão. Mas vamos começar novamente aqui nosso alimento espiritual. Tudo bem com vocês? Eu espero que tenham todos bem aí. Tá bom? Vamos lá para o nosso alimento? Hoje o alimento espiritual vai ser extraído, retirado do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5, onde o Criador nos ensina e nos alimenta dessa maneira. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Vamos repetir para a gente melhorar nosso entendimento. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí, o que a gente pode entender que essa palavra aqui, o alimento do Pai é muito forte aqui nessa leitura. Eu me atento muito a a palavra, esse nome palavra, porque palavra cria forma, né? E toda a palavra, e o mundo foi criado através da palavra do Verbo. E eu gosto muito quando eu leio esse nome, essa palavra, ela sempre tem um significado muito forte, principalmente quando se vem da leitura bíblica, como um alimento. Mas vamos lá. Qual foi o contexto desse pequeno versículo do Evangelho? O contexto está em cima de uma parte onde o Simão, Pedro, né, estava no mar, passou a noite toda pescando e quando retornou, voltou de mãos vazias. Porém, Jesus Cristo, na beira-mar, disse: lançai vossas redes, né, lançai novamente. E ele contesta: passou a noite toda, cara, como é que pode? Passei a noite toda aí no mar, não peguei nada. Porém, ele tem a humildade de falar: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Não é sobre a palavra de Pedro, é sobre a palavra de Jesus. Por isso, essa palavra, né? Palavra é muito importante quando a gente lê ela ou vê ela dentro da Bíblia ou em alguma passagem. Porque a palavra cria forma e é desde o princípio. A palavra cria forma. O Criador fez toda a criação através da palavra. E sobre a palavra de Jesus, o Pedro lançou as redes. E continuando ele fala: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. Olha só, como a palavra de Jesus tem poder. A palavra, não só de Jesus, tem poder ao altíssimo grau, porque ele recebeu todo o poder do Pai. Mas isso também nos ensina que a nossa palavra, a minha palavra, tem poder. Tudo aquilo ao qual eu proclamo tem poder, tanto para destruir quanto para construir. Tanto para edificar, como também para colocar ao chão. Por isso que é importante termos essa clareza. E é sempre, o Criador sempre vem, de um bom tempo para cá, ele vem sempre me atentando, vem sempre me induzindo a ter cuidado com esse nomezinho aí, palavra. E quando aparece esse nome, palavra, é uma chave. Aí tem uma chave. Aí tem algum significado muito forte. O ato
de Pedro aqui é um ato de ouvir o Messias e atender ao chamado do nosso Salvador. É a questão da humildade, de querer e falar: eu vou fazer isso que tu pedes, que tu estás pedindo. Porém, eu me atento mais ainda, e vem meu coração a guardar mais ainda o poder da palavra. Sobre a tua palavra lançarei a rede. De que é que eu posso tirar isso como aprendizado? O Messias, ele nos fala, ele nos promete tanta coisa, e muitas vezes eu não me dou conta da palavra do Messias. Nós não nos damos conta disso, que a palavra dele tem um poder enorme. E se ele diz, vai, cara. Se a palavra está dizendo para mim, lança a tua rede, eu lançarei minha rede. Ah, mas como eu sei se a palavra é a palavra do próprio Messias está sendo dita para mim? Ele vai tocar o teu coração. E quando ela vem especialmente da leitura, se tu tem uma intimidade com o Criador e tu vem se alimentando, é uma ajuda muito grande isso. Quando essa palavra vem e a fonte dela é a própria Bíblia, acredita, lança a tua rede, vai para cima sem medo. E olha só o que acontece quando a gente faz isso, quando eu escuto a palavra e obedeço, quando eu lanço minhas redes, ou seja, quando eu me lanço também, diante dessa palavra do próprio Messias dizendo, vai, faz isso. E eu tenho que me lançar diante disso. Assim fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. Esse é o versículo 6. A bênção é tão grande, quando nós paramos para ouvir e dar a atenção devida e acreditar na força da palavra que sai da boca do nosso Salvador, que sai da boca do próprio Deus. E ele fala, o Criador fala, nenhuma de suas palavras, nada que ele fala, voltará sem antes dar os seus frutos, sem antes fazer aquilo que foi dito, foi devidamente produzido. Se o Messias nos fala que tudo que nós pedimos em oração, em comum acordo nos seria dado, ele está falando. Se ele nos fala, assim como ele diz na última ceia, fazer isso em memória de mim, como um holocausto perfeito, né? Até a minha volta, fazer isso em memória de mim. Não tem como não fazer. Não tem como não acreditar, porque a palavra dele me traz frutos. A palavra do Messias me traz riqueza, uma colheita, me traz uma grande quantidade de peixes, de bênção. Peixes aqui seriam bênçãos em nossa vida, em minha vida. Porque eu acolhi a sua palavra e acreditei em sua palavra. Lembrando do que houve com aquele centurião romano, quando ele chegou para Jesus Cristo e pediu para curar o seu empregado. E ele fala assim, mestre, eu não sou digno que entres minha morada, mas disseres uma só palavra e ele será salvo. Porque ele fala, né, assim, no contexto ele fala, eu tenho pessoas, eu sou subordinado e tenho pessoas sobre minha autoridade. E se eu digo vai, ele vai, se eu digo vem, ele vem. Assim também o Senhor. Ou seja, a palavra. Ele acreditou e o milagre aconteceu. Ele acreditou na palavra, e Jesus Cristo tinha a força da palavra,
Quem já trabalhou com um cargo de chefia sabe, eu digo isso por experiência própria. E as pessoas ao qual eram subordinadas a mim, eu falava, faz isso. E eles faziam. Sem questionar. Sem questionar. Faziam. É igual o centurião romano falou isso. E a mesma coisa é o Criador, a mesma coisa é o próprio Messias. Quando ele usa da palavra dele, ele move montanhas. E outra coisa, lembrei agora, pode falar isso. Quando ele fala, se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu falarás, essa montanha sai daí, vai para aquele lugar que ela vai. Acredita, a palavra, o Messias não mente, a palavra dele é forte. E olha aqui essa força, olha aqui a verdade sendo revelada. E respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Isso acontece na nossa vida, imagina aí. Meu Senhor, estou tão cansado. Pai, estou cansado da minha vida, estou cansado dos meus afazeres, das perseguições, estou cansado do estresse do trabalho, estou cansado da faculdade, estou cansado. Não tem jeito, você pode até pensar, não tem jeito, Senhor. Mas se o Criador, se o Messias falar, lança a tua rede, faz igual a Pedro, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Sobre tua palavra lançarei a rede. Seja ousado, acredita. É isso que nos falta, como me faltava. E apesar que isso é um processo diário, e todo dia está nutrindo a minha mente, nutrindo meu coração, meu espírito. Por isso o alimento espiritual serve para isso. Para que eu não caia na fraqueza de achar que não tenho essa graça. Eu não tenho esse privilégio de chegar e ter acesso ao trono do Pai, de ter acesso à fonte que é o próprio Messias. Quando ele nos fala isso, quando eu começo a acreditar, e não apenas acreditar, mas ver que a força de sua palavra, que a sua palavra tem força e nos traz e renova e faz nova todas as coisas, isso aqui começarei a colher, ou melhor, começaremos a colher as bênçãos do Senhor. Por um simples ato, acreditar e se lançar naquilo ao qual o nosso Salvador nos pede a fazer. Fazei ao alto mar e lançai vossas redes para a pesca. Isso foi o que o próprio Jesus Cristo falou a Pedro no versículo 4. E possamos também acreditar na palavra do nosso Messias e lançar as nossas redes, nos lançar também diante de tudo, até diante do mar, assim como Pedro também teve essa experiência de escutar a palavra de Jesus e mandar, quando ele mandou andar sobre o mar. Mas quando ele duvidou, ele começou a afundar. Olha a importância de acreditar na palavra. Jesus Cristo, ele não é um charlatão, ele não mente. Jesus Cristo nos ama. Ele nunca mentiu e nunca irá mentir para nós. Quem mente é o inimigo. E o inimigo mente para nós, colocando em nossa mente, em nossos ouvidos, e aquilo vai gerando em nossa cabeça, nos fazendo ter medo, desacreditando da palavra do Messias, da palavra de Deus, do nosso Pai Celeste. Isso eu não posso nunca regredir. E para isso, nem vocês, nem nós podemos fazer isso, desacreditar da palavra dele. Por mais que a tribulação esteja difícil, acredita. Por mais que esteja difícil, acredita. Não retorna. Faz o que ele está mandando. Acredita na palavra dele. Ele não mente. Se ele disse, lança a tua rede, lança a tua rede.
mas vai para cima. Acredita na palavra dele. Ele fala também, tudo que orar, tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Então pede. E se tiver em comum acordo, melhor ainda. Se junta com a tua família. Ah, mas não estou pedindo em comum acordo, não tenho como. Lembra que o próprio Jesus fala. Vai, entra no teu quarto e conversa com o Pai que está em segredo. Ele dá opção para tudo. Ele só quer que a gente converse com o nosso Pai e acredite em sua palavra, para que possamos colher grande quantidade de peixe ou grande quantidade de bênção em nossa vida. Isso serve para mim. Eu estou falando aqui, ó. Eu sempre falo isso para meus filhos, minhas filhas e meu filho. Muitas vezes, quando eu estou lendo a palavra e estou tendo entendimento dela, não sou eu, é o próprio Espírito Santo que fala comigo. E quando eu falo, o primeiro ouvido a ouvir a palavra que sai da minha boca, são os meus próprios ouvidos. Então isso aqui serve para mim, acima de tudo. Quando eu digo que eu estou aqui compartilhando o meu alimento espiritual, é exatamente isso. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou me alimentando também disso. E eu estou vendo que, através da palavra do próprio Messias, eu não posso recuar. Eu tenho que sempre ir para frente. Eu tenho que sempre estar presente nessa palavra e ter essa confiança que Pedro teve e falar mais sobre tua palavra, lançarei a rede. Amém? Pai, obrigado por esse alimento, Senhor. Muito obrigado. Ó Pai Celestial, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E eterna é Tua misericórdia. Senhor, como a Tua palavra tem poder e é forte. Porque eterna é a Tua misericórdia, o Senhor sempre nos ouve, Senhor. Muito obrigado, Jesus, meu amado Rei. Muito obrigado, meu amado Rei, meu Senhor. Muito obrigado por me ensinar de maneira tão clara, tão suave, com tanto carinho, de ouvir Tua palavra e acreditar na força de Tua palavra. Ajuda-me, por favor, a fazer igual a Pedro, a ouvir Tua palavra e lançar as minhas redes, para que eu possa colher, Senhor, as Tuas bênçãos em grande quantidade, assim como o Senhor mostra aqui, assim como aconteceu com Pedro. Mesmo passando a noite inteira, Senhor, cansado, tendo lançado a noite inteira suas redes. Um trabalho em vão. Passou a noite inteira trabalhando em vão, Senhor, isso é frustrante, nós sabemos isso, o Senhor sabe disso. O quanto isso é difícil, Senhor. Nós vimos trabalhando, vivendo, passando por tanta tribulação. Mas nos ajude a ser igual a Pedro. A ouvir Tua palavra e fazer aquilo que o Senhor nos pede. Para que só assim possamos receber a Tua bênção em grandes quantidades. Porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Porque o Senhor é bom e só quer o nosso bem, Senhor. Por isso que o Senhor por isso que o Senhor permitiu que acontecesse tudo isso com Pedro. E nos mostrar hoje como o Senhor é bom e como devemos seguir Tua palavra, confiando, mesmo diante de tanto cansaço, temos que confiar, porque só assim poderemos e eu poderei receber Tuas bênçãos em grande quantidade. Amém. E Pai do céu é bom, cara. Não tem como não amar esse Messias, esse amado Rei. A palavra dele é forte, a palavra dele tem poder. Fiquem na paz. E, por favor, está desanimado? Acredita na palavra do Messias. Está desanimado? Acredita na palavra dele. Ora, pede a ele. Ele falou isso pra gente. A palavra dele tem poder. E a nossa também. A nossa palavra também tem poder. Ela reverbera por todo
universo, como diz a própria Bíblia. Que possamos proclamar sempre palavras de bênção, que possamos sempre proclamar palavras de sabedoria, que possamos sempre proclamar palavras de gratidão. As coisas começam a fluir melhor. Tá bom? Fiquem na paz. Shalom, shalom, shalom.